Então, para começar essa nossa aula aqui, agora a gente vai aprender como dar um pouco mais de forma para nosso esqueleto, né? E eu peguei essa referência aqui para vocês entenderem que funciona em qualquer personagem, desde anime, desde, enfim, cartoon. Essa base vocês podem usar para qualquer personagem, tá bom? Então, tirando que a gente vai ter as partes, né, da cabeça, a primeira coisa que vamos fazer é identificar aqui o eixo. Eu imagino que seja mais ou menos aqui, do quadril e do peito, né, da caixa torácica. Fiz o meio. Aqui eu já fiz a cabeça aqui, né, uma bolinha. E eu vou fazer aqui a caixa torácica. Acho que eu estou falando esse nome errado, hein? Mas tá bom. E vou fazer uma bolinha aqui pro quadril. Beleza. Eu imagino que o meio seja mais ou menos aqui, porque ele está um pouco de perfil. E puxei, puxei. Vou fazer aqui aquele lance da panela. Por que panela? Que é mais fácil decorar, só isso. E aqui eu vou puxar uma perninha. Do joelhinho deve ser curtinho, né? E o pé. Aqui eu vou puxar outra perninha. E o pé. Aí vem o bracinho curtinho. Pegando aqui no bastão. Bracinho curtinho. E a mão. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou apagar isso aqui. Deixar bem clarinho para a gente visualizar melhor. E eu vou começar a colocar massa, né? Vou imaginar aqui as blocagens de massa para o meu desenho. Vou pegar um azul. Então é o seguinte. Para ficar melhor, já vou fazer aqui mais ou menos o rosto, né? Dividir aqui no meio. A linha do olho vem por aqui assim. Nariz e boca. E a orelha vai ser assim. Posso fazer aqui um triângulo, alguma coisa bem simples e depois eu coloco forma. Isso aqui é só para a gente entender que funciona em qualquer personagem que a gente for desenhar, tá bom? Não vou preocupar em fazer igual não, é só para a gente aplicar aqui a ideia. Fazer o zoinho dele aqui. Aqui mais ou menos aqui também. O mestre Oda. Só o bagacinho de velho. Deixa eu apagar essa parte de dentro aqui. Ficou meio confuso. Vou refazer. Fazer aqui o nariz. Assim. E a boca, beleza. Como que eu vou acrescentar massa nisso? Primeira coisa, eu vou pegar todas essas partes. Eu vou imaginar cilindros. Eu vou imaginar como se fosse uma mangueira, né? Por exemplo. Então eu posso usar isso. Desde para dar detalhe, para fazer braço, perna, ou se eu for criar um personagem, posso usar para fazer uma cauda, um chifre, alguma coisa assim. Então a ideia é que seja como se fossem mangueiras, né? A gente vai usar muito. Vai usar isso e vai usar muito também a questão das caixas, tá? Mas basicamente essa aqui. Então eu vou pegar aqui o braço, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer como se fosse cones. Cones não, desculpa, cilindros. E vou estar ligando, ó. Se eu for pensar bem, ó, esse aqui ele vai fazer isso, Ou seja, esse cilindro aqui ele vai fazer assim, ele está em perspectiva, e vai fazer assim. A ideia do braço é como se fosse um mecanismo assim, ó. Eu tenho um cilindro, né, que está aqui. Aí vou ter uma bolinha que vai ser a articulação, que pode ser o cotovelo, o joelho, e vou ter outro cilindro, né? Então a gente vai usar isso aqui para representar o nosso braço ou a nossa perna. Aqui o peito já está do jeito, né? Só vou ajeitar aqui. E para a perna eu vou fazer a mesma coisa. Fiz essa parte, bolinha. Isso aqui é importante para a gente entender sobre profundidade, sobre volume, né? Então é bacana a gente ter um domínio sobre perspectiva básica, sobre forma geométrica básica, porque a partir disso a gente consegue fazer o nosso desenho com mais facilidade. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um desenho que é visto de cima, né? Tipo uma perspectiva assim meio que aérea. Então eu vou ter o meu bonequinho aqui, né? Visto de frente.
né? Vamos supor que ele está aqui. Aqui tem a cabeça, aqui tem o peito, aqui tem o quadril, perna, perna, braço e braço, né? Se eu quero fazer uma perspectiva aérea, vou imaginar primeiro uma caixa. Só uma explicação rápida aqui, só para vocês entenderem melhor. Então, a perspectiva aqui, ó, a profundidade. Então, vou imaginar que esse bonequinho está dentro dessa caixa, que seria essa caixa aqui, mas com perspectiva. Então, vou dividir aqui. Estão vendo, ó, olha onde a cabeça vai estar. A cabeça vai estar mais ou menos aqui. A caixa torácica vai estar mais ou menos aqui. Depois o quadril. Depois a perna, perna, braço e braço. Então, quando eu tenho essa noção de forma geométrica, eu consigo dar mais profundidade, consigo entender melhor o mecanismo do meu desenho, né? Então, se eu for desenhar um personagem, ele vai estar mais ou menos com essa ideia aqui, né? Aqui está o olho, é o Yoda. Então, a parte de cima aqui do peito vai ser maior, né? Essa parte aqui vai ser mais larga. E aqui vai afinando para ter essa ideia de profundidade e perspectiva. E a perna dele vai ser bem pequenininha lá. Ó. Beleza? Só uma explicação aqui, só para ter uma noção melhor do que a gente está fazendo. E aqui eu vou ter, voltando para o meu desenho, desenhar aqui a panela. Beleza? Tranquilo. E vou colocar a mão aqui também. Ó. Vou fazer a mão aqui. Vou fazer uma bolinha para a mão. E vou fazer uns quadradinhos assim, representando os dedos. Ó. 3 dedinhos só. Aqui eu vou fazer uma bolinha também. E fazer a bolinha por dedo. Beleza. O pé eu posso fazer uma coisa. Posso fazer uma bolinha para o pé. E fazer um quadrado aqui. Para representar os dedos. Pé feio, meu Deus. Bolinha primeiro, né? Aqui. Beleza, feito isso, eu vou começar a colocar massa, né? Vou começar a dar um pouco mais de volume. Eu não preciso preocupar com a musculatura agora. Então, o que eu vou fazer é ligar essas partes, né? Por exemplo, eu vou juntar essa parte aqui com a de baixo. Né? Juntar aqui, ó. Vou juntar aqui dando volume aqui para a perna. Né? A coxa também, vou dar um volume, assim, ó. Então, vou começar a colocar carne por cima desse desenho que eu fiz. Geralmente tem uma panturrilha aqui, né? Geralmente anda assim na panturrilha assim. Por que eu fiz esse cone? Esse cone não, desculpa, esse cilindro, porque eu vou entender que tem um movimento. Então, quando eu for pintar esse desenho, ele vai seguir esse movimento, né? Isso aí vai me ajudar dá volume. Percebe aqui os dedos do pé aqui? Eu simplifiquei tudo e depois você vai colocando detalhe em cima. A ideia do esboço é algo que a gente possa fazer rápido, né, e seja bem objetivo, para você visualizar o que você está fazendo. Depois você vai acertando. Perceba que ele está meio torto, parece, está meio deitado. Né? Então eu posso aqui dar uma consertada aqui em algumas coisas. Ó, fica mais em pezinho. Né, quem tiver com digital aí tem essa facilidade. Beleza? E vou continuar aqui, ó. Ó, dá só o volume. Vou pegar só a silhueta mesmo assim, ó, sem músculo, sem nada. Só colocando a massa por cima do que eu já fiz. Porque quando a gente vai desenhar um personagem, geralmente é assim, né? A gente vai desenhar a pessoa, nosso personagem sem roupa, pra gente pegar o movimento e tal. E depois a gente vai colocar as roupas por cima. A cabeça deles pode ser maior também. Deixa eu dar uma caprichada aqui, né? Pra ficar bonitinho. Vou botar um zoinho dele aqui. Nariz. Tem bochechudo. Eu acho que essa cabeça aqui pode ser maior. Né? Quem tiver aí desenhando no papel vai me xingar, mas tá bom. Pode ser maior. Depois que dominar essa ideia aqui de desenhar o personagem sem roupa, para a gente conseguir entender o movimento, a parte das massas, fica fácil depois para a gente colocar a roupa em cima, né? Porque depois vai vir por cima. Ele vai estar aqui
Uma faixinha aqui. O manto, não sei, sobretudo. A capa, não sei qual que é o nome disso. Vai vir aqui por cima. A gente vai colocando a roupa por cima. Então fica bem mais fácil a gente entender isso primeiro do que fazer direto, né? Eu acho que quando a gente vai fazendo direto, vai naquela do acerto, assim, que não é garantido. Tem que treinar muito para ter um olho bom, ter uma visão boa. Aqui vem a roupa aqui também. Então percebe que a gente vai colocando a roupa por cima, ok? Bom, próximo exemplo aqui. Peguei mais um de Star Wars. Mesma coisa que eu vou fazer. A gente vai primeiro fazer a parte do esqueleto. Fazer aqui o esqueleto. Legal a gente interpretar aqui primeiro o movimento aqui, o eixo, né? Para não se perder. Assim. E agora a gente vai colocar aquele esqueleto que a gente aprendeu a esboçar. Caixa torácica. Se ela está um pouco de lado, ó, o meio do peito vai vir aqui mais ou menos. Assim. Vou fazer aqui o quadril. Beleza. Tá um pouco de perspectiva também, né? Puxar para cá. Aí vem a perna. E o pé. E a outra perna para cá. E vou dar um movimento assim, ó, para dar um pouco mais de dinâmica. E o braço, puxei, e o outro tá vindo aqui, e a mão. O outro braço vai vir mais ou menos aqui, e a mão. Agora fazer o sabre de luz aqui, ó. A partir que o meu esqueleto está pronto, eu vou colocar a massa, né? Bem simples, ó. Vou só juntar aqui um no outro, né? Vou começar a dar os volumes aqui, ó. Assim, sem colocar muito detalhe, tá bom? A ideia é só colocar uma ideia de carne mesmo, né? Pra ficar assim, ó. O pé eu vou dar uma direitada nele aqui. Isso. Aqui essa panturrilha é mais carnudinha. E fez o pé. Desenhar aqui o pescoço também. O braço. Esse braço pode ir um pouco mais para cá, ó. Só colocar um volume no braço. E isso você vai fazendo. Você pode ir aplicando isso aqui em cenas de filme. Pode pegar fotografias na internet. Eu acho que o legal quando a gente pega tipo cenas de filme é porque você pega umas referências bem mais dinâmicas, né? E para estudo eu acho que é mais interessante. Vamos tentar fazer o rosto dela aqui. Divide aqui no meio. Acho que eu vou só marcar aqui. Acho que tá bom. Tá olhando meio para baixo, né? Vamos apagar isso aqui tudo. E melhorar agora o nosso esboço. Aí pode vir com calma, sem pressa. Só não demore muito, porque aqui é um esboço, tá? Esboço tem que ser feito rápido. Isso aqui é pra gente visualizar o que está desenhando. E na hora de finalizar, que a gente vai perder um tempo. Ó, pro olho eu vou fazer só um risquinho assim. Um risquinho pro nariz. Um risquinho pra boca, tá ótimo. Vou puxar aqui a clavícula. A ideia é eu tentar desenhar meio que sem roupa mesmo assim, né? Pra eu entender melhor aqui as formas, o movimento. Aí a questão do músculo, isso aí fica uma próxima aula, porque é um pouco mais complicado e a gente vai estudar de formas separadas, né? Que é mais fácil de identificar do que fazer de uma vez. Percebe que a gente já consegue moldar o nosso desenho, mesmo que de uma forma simples, sem muito detalhe e tal, mas a gente vai moldando, ó. Isso aqui para um desenho básico, para quem não quiser fazer algo muito anatômico, já funciona. Por exemplo, eu que desenho muito personagem assim de pessoas e tal, geralmente eu uso muito essa base e depois só coloco as roupas e tal.
aqui. E vai saindo o desenho. Detalhe, não vou colocar roupas agora, tá? A ideia é treinar apenas o gestual. Vou colocar aqui a patela também, que é quase um triângulo assim. E aqui é um pouco mais fina essa canela. Eu acho que é isso. Sabre de luz. Bom. Beleza. Pro próximo agora. A mesma ideia dos outros. A gente vai marcar o eixo aqui primeiro. Ombro. Pegar o meio aqui, ó. E o quadril. Então, vou ter o eixo aqui. Quadril. E vou continuar o mesmo processo. Sempre, ó. Cabeça. Peitoral. Caixa torácica. E quadril. Eu posso resumir isso também, tá? Posso fazer só essa bolinha pro quadril aqui e já puxar aqui o meu desenho das pernas. É legal também exagerar um pouco no movimento, né? Criar um pouquinho mais. Ajuda a dar mais dinâmica pro desenho. Ó, essa aqui eu tô bem simplificando bem mais, ó. Esse braço quase não aparece, tá mais ou menos aqui. E esse braço faz isso. E faz isso. Aí vem a mão. Então, a partir daqui, eu vou dar volume, ó. Começar aqui pelo braço. Vou acompanhando o movimento, ó. Fazer o ossinho da patela. Quem tiver com dúvida e quiser fazer a panela aqui para ver esse desenho aqui também, pode, tá? A costela. Então, tá vendo? A gente faz o esqueleto primeiro, depois vai colocando a massa, vai colocando tipo a carne por cima. Fica bem mais fácil a gente interpretar nosso desenho. Esse pé tá meio torto, mas tá bom. Esbocei meu desenho. Passar uma borracha aqui. E agora eu vou dar uma caprichada, né? Pra ficar bonitinho. O rosto aqui, a linha do olho. Nariz e a boca. Mais ou menos isso. Puxar o cabelo dela aqui, ó. A minha preocupação aqui não é o rosto, né? Então, não tem perigo não. Eu acho que ela é um pouquinho mais magrinha. Então, eu vou só afinar um pouquinho mais ela aqui, ó. Principalmente essa parte aqui, ó. A costela. Olha como a costela dela é bem marcada aqui, ó. Então, eu vou fazer igual. Vou marcar aqui. E puxei. E aqui a parte da pelve. Beleza. Percebe que eu não estou marcando músculo nenhum, né? Eu estou apenas fazendo aqui a silhueta. Vou colocar esse detalhe aqui pro joelho. Mas já vai ficando um desenho bacana de ver, né? Por mais que seja simples e apenas um estudo, já vai ficando legal. Depois, quem quiser usar um pouquinho mais e colocar mais detalhes de roupa, essas coisas, pode também. Pode criar também, não tem problema nenhum. A ideia é que o estudo seja divertido, né? Inventar um pouco aqui. Olha esse braço como que faz, ó. Aqui pra dentro aqui. Só colocar só a massa. Não preocupando muito com o músculo. Quer dizer, não tô preocupando nada, né? Que eu tô fazendo músculo nenhum. E a mão faz mais ou menos isso. E aqui o dedão. E os dedos. Esse braço quase que desaparece aqui. Acho que é um pouco mais pra cá, ó. Vou mudar aqui um pouquinho, ó. Aqui ficou melhor. Acho que um pouquinho mais alto também. Isso. Então é isso, ó. Só colocar a massa, né? Colocar a parte de massa no nosso desenho. Vamos para mais um aqui.
A mesma coisa que a gente fez no outro. Primeira coisa, vamos identificar aqui o eixo. Aqui parece que ele está com o pé um pouco à frente, então a linha do quadril dele vai fazer isso. Vem cá. A linha do quadril vai ao contrário. Ao meio do peito. Identifiquei o eixo. Agora é só esboçar nosso esqueleto. Outra coisa bacana para a gente poder usar para estar estudando isso também são aquelas esculturas antigas, né? Tipo de Michelangelo. Ele trabalhava muito anatomia e dá para a gente pegar e fazer uns estudos bem bacanas. Esse braço ele desce aqui e ele quase que encosta no quadril. E o outro faz isso. Acho que faz mais ou menos assim, aqui e aqui. Aqui e aqui vem a mão. Essa perna aqui parece que ela tá meio que para frente. Para frente. Com o pé assim. E a outra tá um pouco de lado. Seria isso, Brasil? Mais ou menos isso. Agora eu vou colocar massa. Você viu que eu não estou seguindo muito o meu desenho lá não, tá? Estou fazendo aqui só para ter uma ideia de como montar aqui o meu boneco. A canela vai puxar para cá. E tem aqui a panturrilha e o pé. Mesma coisa aqui. Canela um pouco mais reta. Tem um desenho da panturrilha. E vem o pezeira. Beleza? Pescoço, vou fazer um conezinho, um copo. Juntei aqui. E o braço. Veio. Pronto. E agora eu vou fazer aqui só um quadradinho para a mão. Beleza. Vou repetir a mesma coisa. Ok. A ideia é só treinar o movimento mesmo, tá? Dá uma apagadinha nisso aqui. Pegar minha tinta preta. E vamos embora. Aí vem rabiscando sem medo. Vai pegando aí uns papel velho em casa. Treinar bastante. Que a gente só vai aprender a fazer isso bem a partir do momento de treinar muito, tá? Eita, orelhão. Essa é o filho do Yoda esse aqui. Vou fazer aqui um elfo aqui, ó. Pronto. Orelha de elfo. Agora ninguém pode falar que eu errei. Pescoço. Esse aqui eu vou usar um pouquinho mais, ó. Vou marcar um pouquinho mais a questão do peito, ó. Mais ou menos aqui da altura. Mais ou menos isso. Vou marcar aqui essa parte da costela. Opa. Isto. E vou descer aqui. Já vai dando uma forma melhor, né? Pouquíssimos detalhes que coloca já vai melhorando o desenho. E a mão. Não vou fazer a mão não, tá? Vou fazer só esse quadradinho aqui, só pra... Faz de conta que tem a mão aí. Beleza? Vou grossar um pouquinho esse braço também. E vou fazer essa forma geométrica aqui que eu não sei, que eu vou chamar de mão. Então é isso, a gente já está aqui aprendendo a moldar o nosso esqueleto, né? Colocar uma carne nele já. A não ser que for desenhar super-herói, a gente tem que preocupar muito com a musculatura por agora, por enquanto não. Mas é interessante conhecer pelo menos um básico, tá? Que ajuda, enriquece meu desenho, né? Quanto mais detalhes você coloca, melhor o seu desenho fica. Então às vezes eu não coloco músculo, mas eu coloco uma marquinha de leve assim, ó. Do volume, né? Que aí já enriquece o desenho. Parecendo um gnomo. Diminuir aqui um pouquinho.
Layer nova. Uma coisa, eu vou identificar aqui. Primeira coisa, o eixo. Então, fiz aqui. Passou. E agora, nosso esqueleto, Classic. Esse aqui tá aí doidão, vai se dançando um rock. Aquele rock do Elvis Presley. Ah, seria uma boa, hein? Pegar aí uns vídeos antigos do Elvis para poder estudar o gestual, que ele fazia umas poses muito doidas. Olha essa pose aí, que doideira. O pé vem pra cá. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Jogar a mão lá pra cima. Jogar a outra mão lá pra cima também. E agora uma coisa, só vou colocar as massas, ó. Sem se preocupar com o detalhe, tá, gente? Vou dividir só o meio aqui certinho aqui. Isto. Olha só, o desenho vai saindo devagar, ó. Vai ganhando uma forma. Parece ser difícil, mas não é, tá? Mas tem que treinar. Tem que treinar para poder melhorar a destreza na mão, melhorar a coordenação motora. 30 minutinhos por dia. Desses 30 minutos de estudo, tira aí 10 para treinar isso aqui. Que aí já vai ter uma melhora significativa no desenho seus. Aqui, botar a massa. Aqui também. E para a mão, aquela mãozinha clássica, né? Pronto. Então é só isso. Por enquanto a gente vai estudar a parte do osso e agora colocar um pouco de volume. Vou melhorar isso aqui. Eu particularmente prefiro praticar isso no papel. Eu sinto maior facilidade desenhando no papel do que no digital. Mas fica de escolha de cada um, né? Quem achar mais fácil e tiver acesso, né, a uma mesa digitalizadora ou tiver acesso a um iPad, um tablet, sei lá, e achar que é mais fácil, pode fazer. Mas eu ainda prefiro fazer isso aqui no papel. O desenho vai surgindo, gente. Olha que bacana. É mágica pura. Mágica nada. Só treinar. Beleza. Puxei aqui. Então, essa segunda parte do nosso exercício aqui de anatomia vai ser só treinar aqui a parte do osso e depois colocar massa por cima, né? Então aqui a gente já consegue fazer bastante coisa só com essa ideia aqui mais básica de gestual, né? Aí, pegamos apenas o gesto. Vamos fazer uma saideira aqui, que o cantor tá pedindo para sair. Vamos embora, pegar um vermelhinho, layer nova. Primeira coisa, eixo, ó. Acho que pode ser assim, ó. Vou colocar assim. Então, vou botar um eixo aqui e outro aqui. Cabecinha, caixa torácica e quadril. Tá vendo? A gente consegue dar um movimento pro desenho. É bem rápido. A gente esboça o nosso desenho rápido. Isso que é bacana. O desenho tá pronto já. Tá vendo? Agora tudo fica mais fácil, né? Quero só ver nos grupos aí, todo mundo compartilhando os estudos, né? Agora eu vou colocar massa. Essa parte que ele dá uma dobra aqui, né? Porque ele tá meio que deitado. Vou desenhar aqui essa parte aqui pra gente ver melhor.
Coloquei massa na coxa. Isto. Você percebe como é que eu vou rabiscando? Parece uma bagunçona. Mas no final dá certo. Beleza. Fiz uma bolinha aqui pro ombro. E juntei. Tá ótimo. Vou apagar isso aqui. Vamos finalizar. Esse aqui eu acho que eu vou trabalhar um pouquinho mais nele. Vou fazer aqui o pescoço aqui. Vamos fazer a cabeça primeiro, né? A cabeça. Divide aqui no meio. No meio e no meio. Isso aqui vocês já aprenderam. Orelha. Beleza. Dá uma simplificada aqui. Cabelo. A cravícula aqui, não posso esquecer, né? Ok. O peito liga aqui com o ombro. Fazer um pequeno movimento aqui para simbolizar aqui a musculatura. E fechou. Tá vendo? Ó, pouca coisa que eu coloco já dá uma diferença, né? Pouquinha coisa. Não tô marcando tanto os músculos, mas só dando aqui mais ou menos a ideia da silhueta deles, né? Olha como que já dá diferença. Essa parte aqui tem meio que uma dobra. Dobra aqui e aqui. Beleza. Agora vem pra cá. Vem pra cá. Ó, vou marcar aqui a patela. Só fazer a silhueta aqui do músculo. Ó. Beleza. Eu não tô marcando nada não, viu, gente? Quer dar uma parada mais básica também. Ó. Beleza. Aqui, ó. Puxar a patela também. Tem que ter um músculo que vem pra cá. E tem outro que faz isso aqui, ó. Já deu uma diferença, né? Pouca coisa que a gente faz. O desenho já vai enriquecendo mais. Deixa eu ver. A costelinha aqui. Essa parte faz isso. E agora eu vou fazer o braço. Aprendeu o ouro agora, gente. Agora fica fácil desenhar os Dragon Ball. Quem gosta de desenhar Dragon Ball aí? A gente poderia fazer um desse aqui para Dragon Ball de verdade, né? Quem quiser aí, comenta aí depois que a gente prepara uma aula. Com essa mesma ideia aqui, usando para anime. Beleza. Então é isso. Esse aqui foi um pouquinho mais detalhado, tá? Mas não precisa se preocupar com a musculatura. A ideia é somente pegar a parte gestual e agora acrescentar um pouquinho mais de massa nela, né? Então, até a próxima aula. Bom estudo a todos.